Seja muito bem-vindo à 40ª aula do curso Missão Liberdade Financeira. Eu sou o professor Thiago Campos e hoje vamos finalmente aprender como montar uma carteira de renda fixa vitoriosa. Vamos à aula. O que temos para hoje, então? Grande aula de hoje para coroar essas 2 semanas falando de renda fixa. Vamos revisitar por que ter ativos de renda fixa em uma carteira de investimentos, como deve ser essa distribuição dentro da carteira e alguns pontos de atenção que não podem ser negligenciados, tá? Fechando essa semana, fechando essas 2 incursões, a gente precisa voltar lá na origem de tudo, tá? Para que existe investimento em renda fixa? Para você preservar seu patrimônio, para você proteger o seu patrimônio da inflação. Investimento em renda fixa não é para você oferir grandes lucros, é para segurança, tá? E a gente precisa revisitar a origem de tudo aqui para que a gente não se esqueça do conceito das coisas. Entraremos daqui a pouco, na semana que vem, já nos investimentos em renda variável. Vamos falar aqui hoje da carteira de renda fixa. Isso é um subgrupo dentro do grupo global, que é a carteira de investimentos do cidadão, da pessoa. Então, note que hoje vamos falar de grupos dentro desse pequeno subgrupo, que é a carteira de renda fixa, tá? Que tem como característica básica preservar o seu patrimônio, te dá enorme segurança, né, onde está a sua reserva de emergência, e ter liquidez na maioria dos casos, tá? Relembra você o conceito do tripé impossível. Quando a gente fala de investimento, não é possível, pelo menos até o dia de hoje, estamos em 2024, você ter um produto que vai te dar segurança, rentabilidade e liquidez. Quando simplesmente não existe, né, a interseção dessas três características. Quando a gente fala de investimentos em renda fixa, naturalmente a gente vai ter segurança e liquidez, e o efeito colateral disso é uma rentabilidade reduzida. Bom, o que você deve ter na sua carteira de renda fixa, então? Certamente, você tem opções pós-fixado, vocês têm opções pré-fixado, e vocês têm opções híbridos. Eu acredito que você prestou bastante atenção nessas últimas 10 aulas e você já deve estar se perguntando por que eu coloquei pré-fixado aqui. Foi só para te chamar a atenção novamente e que você não esqueça essa regra de ouro. No mundo do dinheiro, crédito, dívida, você faz pré-fixado. Investimento, você não faz pré-fixado, você faz pós-fixado ou híbrido num cenário também interessante, tá? Pré-fixado, jamais. Então, a primeira coisa que você deve ter em conta na hora de construir a sua carteira é que nada pré-fixado deve estar lá. Algum produto pré-fixado que seja muito bom, vamos pegar em números de hoje, que a nossa Selic está em 11,75. Suponhamos que por alguma aberração tem ali um Tesouro Selic pré-fixado, desculpa, né? Na verdade, não é nem o Tesouro Selic pré-fixado, o Tesouro pré-fixado, na casa de 20% no ano. Selic está a 11,75. Aí tem lá o título do Tesouro pré-fixado de 20. Parece muito bom. Não existe. Mas suponhamos que exista, você vai lá e compra ele achando que está fazendo uma negoção. Daqui a um ano, temos um problema de inflação e a nossa Selic vai bater 25%, 30%. O seu título está amarrado a 20%, você começa a perder o seu patrimônio. Por melhor que pareça, não coloque dinheiro de médio e longo prazo pré-fixado, tá? O que devemos ter na carteira? Certamente, Tesouro Selic, independente se a Selic está subindo, independente se a Selic está caindo, ele vai estar acompanhando o rendimento da Selic, e lembrando que a Selic é a taxa básica de juros, que a razão de ser dela, em especial, é controlar a nossa inflação. Ela vai estar quase sempre acima da inflação. A inflação sobe, ela sobe mais um pouquinho para segurar, a inflação desce, ela desce mais um pouquinho, de modo que investimentos em Tesouro Selic, você vai cumprir a missão de preservar o seu patrimônio, garantindo o seu poder de compra.
Você pode ter investimentos em Tesouro IPCA+. Lembrando que o IPCA é o seu indicador de inflação e o mais é aquela taxa que vem ao lado. Então, Tesouro IPCA mais 6%, por exemplo. Você tem a cobertura da inflação na parte variável ali, né, a depender de qual será a nossa inflação, e você tem do outro lado uma parte pré-fixada que vai te dar esse ganho real acima da inflação. Excelente produto, deve estar na sua carteira. É bem interessante que você tenha CDBs pós-fixado da mesma forma, pelo mesmo motivo do Tesouro Selic. E CDB da mesma forma, atrelado à inflação com uma taxa já pré-definida. De modo que a sua carteira tem uma composição mais ou menos dessa forma. 4 bons produtos dividido aproximadamente em 25% entre eles. Não tem que ser régua exata. Por que que esses produtos estão aí em 4 categorias, tá? Você deve se lembrar bem do Fundo Garantidor de Crédito. Tem a cobertura de até 250 mil, individual por CPF por instituição, e você tem o limite global de 1 milhão. Então, mesmo, né, os tesouros não têm a cobertura do FGC, a gente viu isso na aula específica, que o tesouro é emitido pelo dono da máquina de imprimir dinheiro, então o risco de calote tende a zero. Mas pensando nos CDBs, essa distribuição vai te dar bastante conforto no sentido de, se der algum produto, você vai ter o seu dinheiro coberto pelo FGC, mantendo aí uma carteira tranquilamente equilibrada até um patrimônio de aproximadamente R$ 1 milhão. Não tem que inventar a roda. Carteira de renda fixa é simples. Carteira de investimento, de uma forma geral, é simples. E eu trouxe exatamente o gráfico, divididinho, coloridinho, bonitinho desse jeito, para que, caso até o dia de hoje você tivesse receio de como vou fazer, que produto eu coloco, qual a distribuição disso, não tem que inventar a roda. 4 bons produtos está mais do que suficiente. Se quiser fazer uma pequena subdivisão entre cada um deles, pegar 2 Tesouro Selic, 2 Tesouro IPCA+, 2 bons CDBs pós-fixado, 2 bons CDBs atrelados à inflação, legal. Mas você já caminha para um nível de complicação para você mesmo e não vai te dar mais proteção, tampouco mais rendimento. O simples bem feito funciona muito bem, inclusive no mundo dos investimentos, tá? Desconfie de propostas de carteiras extremamente elaboradas, com diversas opções, em especial, sendo repetitivo, numa carteira de renda fixa. Ponto de extrema atenção. Ao menos um desses produtos devem estar em liquidez diária, é a sua reserva de emergência. Qual o percentual? Aí vai depender do tamanho da sua reserva de emergência. Relembra você que o ideal é que ela tenha pelo menos 3 meses do seu custo de vida, podendo chegar a 9, 12 meses, a depender da profissão que você exerce, né? Se você é um profissional liberal ou se você é um servidor público, isso vai fazer com que a sua demanda da reserva de emergência seja bastante variável. E então, ao montar a sua carteira de renda fixa, não se esqueça de deixar uma parcela relativa à sua reserva de emergência em liquidez diária. O que temos de pontos de atenção? Produto de renda fixa bom, não é necessário que você pague taxa de performance, taxa de custódia, nada disso. Isso deve ser isento. Alguns bancos e corretoras vão tentar te cobrar disso. Vão tentar te cobrar isso, desculpa. Fuja desses bancos ou corretoras. Encontre opções que isso não existe. Não precisa pagar isso nos dias de hoje. E pagar isso implica em ter a sua rentabilidade comprometida, né? Não se esqueça disso. Por consequência, você deve pesquisar quais são as melhores taxas que estão disponíveis. Pesquisar, e aí aproveitando para fazer meio que uma revisão da incursão, né? Conforme dito em aulas passadas dentro desse período de renda fixa, assim como você aprendeu que para gastar você deve pesquisar, fazer diversos acessos a lojas, sites, enfim, para investir da mesma forma. O mesmo produto ele é ofertado
com taxas e performances diferentes a depender da instituição que você está olhando. Pesquise sempre, tanto para gastar quanto para investir. De regra, com exceção dos títulos do Tesouro que não têm a cobertura, escolham produtos que estão sobre a cobertura do FGC. A única exceção disso são títulos do Tesouro que são absolutamente seguros também. Tá? Se você tem opções de investimento que têm cobertura do FGC e opções que não têm, sendo repetitivo, com exceção dos títulos do Tesouro, qual a razão de você colocar o seu dinheiro em um lugar que não tem a cobertura do fundo? Por causa de 1% a mais no ano, justifica o risco. E claro, né, ali está dividido apenas a fins didáticos, muito bem certinho, em 25% cada grupo, mas não tem que ser assim, né? Vamos lá, então, caminhando para a nossa revisão de toda a incursão. Renda fixa, você está emprestando o seu dinheiro para alguém. Você está emprestando para o governo, para um banco ou para alguma empresa. Taxas e custos estão sorrateiramente escondidos. Pergunte diretamente, sempre. Quando for ofertado a você algum produto de renda fixa, na canela deve ser a pergunta para quem está te oferecendo. O que tem de taxa por trás? Me dá a documentação relativa a esse produto. Onde que eu confiro isso? Não confie em pessoas que têm conflito de interesse em te assessorar. Você que deve ser dono da sua carteira de investimento. E claro, não se engane, para garantir a liquidez e segurança, a performance será afetada. Relembro deste ponto quando eu disse por algumas vezes o gatilho da ganância. Se você ficar tentado em tirar leite de pedra, buscar ali um investimento que vai te pagar um pouquinho a mais no ano, um pouquinho a mais no mês, pode ser que você comece a cruzar a linha da segurança, caminhando para aquele lado ali do tripé impossível, né? Para oferir maior rentabilidade, começar a pôr o pé no risco. E renda fixa, começamos a aula falando nisso. A origem de se investir em renda fixa é segurança, é manutenção de patrimônio, tá? Promessas milagrosas não existem. Não tem almoço grátis para nada nessa vida, em especial no mundo das finanças. Se alguém está te oferecendo alguma coisa que para você parece ser bom demais para ser verdade, possivelmente é bom demais para ser verdade. Provavelmente isso vai te trazer algum prejuízo a médio e longo prazo, ou no cenário mais conservador, você vai estar assumindo algum risco a médio e longo prazo, sendo extremamente repetitivo. Em carteira de renda fixa, assumir risco é absolutamente desnecessário pela razão de ser da carteira em renda fixa, tá? Se você não entendeu a lógica de algum produto, agradeça. Certamente esse produto não é um bom produto. Você perguntou uma vez, perguntou a segunda, perguntou a terceira, não entendeu, não é um bom produto, tá? Produtos de renda fixa, e aí até muitos dos de renda variável, são simples. Você deve entender. Esse dinheiro eu estou usando ele para quê? Ah, estou usando para financiar a atividade do governo. Ah, estou usando para financiar a atividade do banco. Ah, estou usando para financiar a atividade de uma empresa. E para isso eu vou receber esse dinheiro em determinado prazo com determinada taxa. Embolou o meio de campo, tipo CRI, CRA com securitizadora no meio. Poxa, cuidado, isso aí já faz com que não seja algo tão interessante, de regra, tá?